Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Espiritismo e Educação, no ar pela Web Rádio Estação da Luz, toda segunda-feira, às 8h30 da noite. E rogamos as bênçãos do Mestre Jesus sobre todos nós, para que possamos, em clima de paz, de fraternidade e amor, fazermos mais esta edição do nosso programa, que tem o propósito conversar sobre a temática da educação à luz do Espiritismo. Compartilhando conosco aqui o programa e já na tela, estamos aqui recebendo nosso Ronaldo Gomes, nosso querido amigo, mais de 40 anos juntos aqui nesta existência terrena. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, Marcos, muita paz a todos, que Jesus nos inspire mais uma vez, para que possamos apenas aqui ser o intérprete da busca da verdade que Jesus nos traz. Muita paz a todos. Muito bem. Hoje nós teremos como tema central aqui do programa a tarefa educativa junto à infância. E nós vamos abordar esse tema, que, aliás, é da maior importância, através do pensamento do benfeitor espiritual Emmanuel. Claro que ele escreveu através do médium Chico Xavier. Nós, tempos atrás, aqui no programa, chegamos a trazer o nosso Emmanuel a partir do texto de hoje mesmo, que são algumas questões que se encontram no livro O Consolador, que é uma obra de perguntas e respostas, obra temática, e dentro dos temas nós temos também os temas ligados à educação. E algumas questões, a partir da questão de número 109, elas abordam especificamente a educação da criança e o papel do lar. E nós vamos trazer aqui para o programa as questões 109, 112 e 113 dessa obra, O Consolador, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. E, claro, que vamos ressaltar aqui o papel fundamental dos pais, o papel da família, porque essa é a abordagem do Emmanuel. Então, Ronaldo, vamos iniciar, porque o Emmanuel é perguntado, né, se o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. Claro que hoje nós sabemos da existência das creches, das escolas de educação infantil, que, portanto, pegam esse período. E aí nós podemos perguntar, então, se, além do período infantil ser o mais importante, se no período infantil é mais importante o trabalho da família ou se é mais importante o trabalho dessas instituições de ensino da chamada educação infantil. E é um tema bastante vasto, não é, Ronaldo? Muito oportuno. Primeiramente, os 40 anos, mais de 40 anos que nós estamos aqui, e aí nós precisamos aqui voltar a esses 40 anos. Por que eu digo isso, Marcos? Vamos lá. Eu estava praticamente com os meus 20 e poucos anos, você também com os 20 e poucos anos, mas o que eu quero lembrar com isso? Esses laços, eles vão se apertando mais, os laços de amizade, primeiro ano, segundo ano, que é a maneira de nos conhecermos. Você vai me conhecer, eu vou conhecer você, e aí aumenta esses laços, porque aí vem os seus amigos, que não são meus amigos, os meus amigos, que não são seus amigos, e com esses laços vêm os laços familiares. Ele também vai se estreitando. Você conhece meu pai, minha mãe, eu conheço seu pai e sua mãe, irmãos, você e vice-versa. Então, esses laços, ao passar dos anos, eles vão se estreitando cada vez mais. Desencarne dos nossos pais, presente no seu, você presente no meu, enfim. E esses laços, há mais de 40 anos hoje, a gente para assim, parece que foi ontem. Por que eu estou dizendo isso, Marcos? Existe uma controvérsia no meio espírita, e é bom para que nós possamos aqui colocar, e você sabe muito bem onde eu vou falar, porque
Não sei se é por falta de estudo, e cada um tem uma opinião, mas a interpretação não pode ser uma coisa do que eu penso, do que eu acho. Porque a doutrina espírita, e Kardec veio fazer isso, através de estudos, de pesquisas. E, claro, não somos obrigados a aceitar qualquer coisa. Mas precisamos compreender, às vezes, o que Chico Xavier e Emmanuel nos traz, e a codificação também com Kardec. Onde eu quero chegar? O pessoal deve... O que o Ronaldo está falando? Tenho certeza que o Marcos sabe onde eu vou chegar. E está aqui, cara, porque Emmanuel fala, André Luiz também fala do aspecto dos 7 anos. Então, vamos lá. Na 109, perguntam, no Consolador, perguntam a Emmanuel, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Ele diz, responde, o período infantil é o mais sério, é o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Ponto. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Aqui está claro. Eu não estou vendo nada demais que vá denegrir ou Chico ou Emmanuel em relação à codificação trazida por nosso irmão Allan Kardec. Então, vamos lá. Aí nós temos o espírito de André Luiz também, o Alexandre, missionário da luz, ele vai falar que a encarnação só se completa também por volta dos 7 anos de idade. Né? Aquele diálogo que ele tem lá. Mas no livro dos Espíritos, Marcos, aí vem o livro dos Espíritos, muitos discordam. Vou repetir aqui, uma pausa. Não estamos aqui para polemizar, mas trazer à luz para nós o entendimento. O que André Luiz e que Emmanuel nos está trazendo. Vamos lá. Na 142, aí pegam essa pergunta. Está lá. O que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período de vida? Vou de novo, hein? O que dizer desta outra teoria, segundo a alma, numa criança, se completa a cada período? Olha, responde os espíritos. O espírito é um só. Claro, está completo na criança como no adulto. Ok. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e se completam. Nesse caso, é ainda tomar o efeito pela causa. Para mim está claro. Não sei quanto a você, Marcos. O espírito é um só. Mas ele não fica numa perturbação espiritual quando está encarnando? Não é eu que estou dizendo, os próprios espíritos falam sobre isso. Ele fala aqui, ó, na 344, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Ok, mas existe um elo de perturbação, o que é natural. O espírito é indivisível, ele tem todo o seu potencial ali, ninguém está discutindo isso. Mas e a adaptação com o corpo? Eu não vou me estender, Marcos, porque eu tenho certeza que você já entendeu onde nós queremos chegar, para que possamos chegar num processo de educação. Ora, se a alma, o espírito encarnado, a alma, ele chega ao corpo e esquece de tudo, alguma coisa acontece nessa adaptação do seu momento encarnatório e que vai se completando nesse desenvolvimento. Eu estou chamando de perturbação porque é esse realmente o processo se encadeia. Até porque não é fácil para o espírito, a pessoa acha que é fácil. Reencarnar, encarnar. Não, não é fácil. O desencarne é mais fácil, porque é a vida normal. Ele volta à vida que de fato lhe pertence, que é a vida espiritual. Quando ele encarna, existe um processo de perturbação, o que é natural na adaptação do processo do desenvolvimento que ele vai fazer até a idade que ele terá que passar aqui na Terra. Marcos, com a palavra. Nós temos que compreender que o espírito, e todos nós somos um espírita, o espírito é o princípio inteligente do universo. Quando somos criados por Deus, Deus já nos entrega, no ato da criação, os germes da nossa perfectibilidade. Ou seja, todos nós temos em germe, em princípio,
o potencial intelectual e moral para ser desenvolvido. Esse desenvolvimento vai acontecer através das inúmeras experiências que vamos passando ao longo do tempo no contato com o mundo material. E aí vão começar, então, as encarnações, que iniciam nos mundos primitivos, chegam no atual estágio de mundo de expiações e provas, prosseguem no mundo de regeneração e assim por diante. É a lei de evolução. Então, o que acontece de uma encarnação para a outra é que temos que nos preparar para essa nova encarnação, o que é muito natural que isso tem que ocorrer, porque você teve uma existência, você desencarnou, retorna ao mundo espiritual e depois de um tempo que é extremamente variável, porque ele é individual, você então vai começar o processo para a próxima encarnação. Esse processo, que começa com um longo planejamento feito no próprio mundo espiritual, faz com que o espírito comece paulatinamente a pegar a sua memória das existências passadas e colocar no inconsciente. Ele vai jogando para o inconsciente, porque ele vai assumir uma nova personalidade num novo corpo. Então, quando há o ato do nascimento, lembrando que o espírito se liga ao corpo em formação lá na concepção, mas quando há o ato do nascimento, naqueles 9 meses de gestação, então, entre a concepção e o nascimento, nos 9 meses de concepção, esse processo de ele começar a assumir uma nova personalidade e jogar a sua memória para o inconsciente, ele vai se realizando. Então, na medida em que está chegando o final da gestação, o espírito vai entrando num chamado estado de perturbação, porque ele está deixando todo o seu passado no inconsciente para começar a assumir uma nova personalidade num novo corpo. Esse novo corpo, então, já temos agora o ato do nascimento, esse novo corpo é extremamente frágil e que precisa se desenvolver ao longo do tempo. Então, eu, espírito, não tenho como me manifestar na minha plenitude. Eu só poderei me manifestar de acordo com o corpo frágil do bebê. E então, eu, espírito, vou me manifestar como uma criança, como um bebê. E vou ter que passar por uma série de estágios de desenvolvimento que se ligam ao corpo. Eu tenho que obedecer o desenvolvimento desse corpo. São raros os casos em que o espírito, em pequena idade, na chamada tenra idade, começa a demonstrar as suas habilidades e os seus conhecimentos. Então, na maioria, não. Nós vamos seguir os estágios de desenvolvimento propiciados pelos próprios órgãos do nosso novo corpo biológico. Por isso, os espíritos respondem a Kardec dizendo que, na infância, o espírito pensa como criança e age como criança. Agora, ele não está zerado, e aí é que é a grande confusão que se faz. Não existe isso. Se ele estivesse zerado de uma encarnação para outra, ele teria que recomeçar tudo de novo. Ele não está zerado. O espírito mantém a sua em latência, né? Está lá latente nele. O espírito mantém as suas tendências de caráter e as suas ideias inatas. E pouco a pouco, aquilo que ele foi no passado começa a vir à tona, a nível que comportamental, a nível das ideias que ele começa, então, a revelar. E aí nós temos que ficar muito atentos ao que acontece com essa criança, que é o nosso filho, que já está demonstrando para nós. Pois bem, e como é que fica a educação? Bom, a educação ela surge para aparar as arestas desse espírito,
para observar as suas tendências de caráter, suas ideias inatas, para orientar esse espírito na sua ligação com Deus e com o bem ao próximo. Então, aí entra o papel dos grandes educadores, que são os pais. Porque, como nós já abordamos aqui em programas passados, ora, as crianças não nascem na escola. Todo mundo sabe disso, não? Criança não nasce na escola. Criança nasce hoje, né? Criança nasce na maternidade e vai para casa com os pais. Ou seja, vai viver um ambiente doméstico, familiar, do lar. Por isso, então, a educação começa no lar, e o Emmanuel, então, nos chama a atenção no início da sua resposta, né, que o período infantil é o mais sério, é o mais propício à assimilação dos princípios educativos. E aí, essa questão do até os 7 anos. Ora, Emmanuel está extremamente concorde com o Livro dos Espíritos. Ele não está falando absolutamente nada de diferente do que nós temos na obra básica do Espiritismo. Está lá também no Livro dos Espíritos. Ó. Esse desenvolvimento todo do organismo ele vai se completar ali em torno dos 7 anos de idade. Então... Não é o espírito que está se desenvolvendo. Ele está se adaptando à questão do novo corpo. Exatamente. É só para ratificar, Marco, na pergunta 352, está aqui, ó. No momento do nascimento, pergunta Kardec, no momento do nascimento, nasceu. O espírito recobre imediatamente a plenitude de suas faculdades? Responde os espíritos, não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Ele está ali. Afinal de contas, o espírito tem o quê entre o corpo? Entre o espírito e o corpo tem o quê? Não é o perispírito que está numa formação, trazendo as sequelas que estão na consciência do espírito, formatando nesse perispírito que está ali, adequando ao novo corpo, trazendo as suas mazelas, tudo ali. E vai ser registrado aonde? A complexidade é muito séria. Então, ele diz, não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Isso está claro. Então, por que essa colocação? E aí Marcos estava colocando, você continua, Marcos, que aí o processo é um processo de educação espiritual também. Nós não podemos separar a educação, a reencarnação, como um processo de reeducação do espírito, com a família onde ele está nascendo, que é um outro processo de educação do caráter, da sua visão espiritual, da sua formação ética, moral, nesse desenvolvimento dos seus sentimentos, sair do endurecimento, do egoísmo. Essa relação matéria-espírito, espírito-matéria, não é uma coisa de momento. Nasceu, já pensou, nascer, a criança está lá, oi, quem é que vai me dar banhozinho? Gente, acorda. É um processo natural, o espírito é indivisível, mas sofre essa perturbação. E é aí que esse momento de delicadeza, a criança no berço, esse amor todo que os pais devotam a ele, sem saber quem é esse espírito, qual é a complexidade reencarnatória que tem ali, de trazer, de educá-lo, e, ao mesmo tempo, não podemos nos esquecer que estamos também nós educando os pais que estão, porque nós não sabemos a complexidade reencarnatória de expiação ou de prova. Claro. Por favor. Vamos fazer uma comparação aqui, Ronaldo. Vamos dar um exemplo, para que isso fique bem claro, da importância da adaptação dentro desse processo educativo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa se formou, fez um curso técnico, né, de eletrônica e informática. E aí foi lá, preencheu uma ficha de emprego, foi entrevistado, etc., está contratado.
Ok. Essa pessoa tem a capacitação técnica, fez o curso técnico, estudou eletrônica, estudou a tecnologia da informação. Muito bem. Aí imaginamos que ele se apresenta no primeiro dia de trabalho e o seu chefe, seu gerente, diz assim, bom, estou vendo aqui no seu currículo, né, que você fez o curso na escola tal, que ela já é uma escola muito boa, portanto, você conhece, tem competência. Bom, o sistema está aqui, pode começar a trabalhar. Vai dar um nó no coitado, né? Sim, conhecimento técnico ele tem, mas cada empresa tem o seu modo de trabalho, cada empresa tem os seus processos. Ora, se isso não for ensinado a ele, não for mostrado como é que a coisa funciona, como é que ele vai fazer? Não basta ter o conhecimento técnico, ele precisa passar por um período de adaptação à nova empresa em que ele está trabalhando. Porque senão ele vai fazer coisas erradas, por desconhecer todo o processo, todos os procedimentos. Então, normalmente, o que é que se faz? O bom chefe, o bom líder vai dizer assim, bom, eu vou colocar você junto do fulano ou da fulana, tá? Que já conhece bem aqui o nosso sistema e coisa e tal, e ele vai lhe instruir, você vai ficar com ele, tá? Até você pegar o jeito e tal, e aí eu vou lhe dando as funções específicas. Né? Então, todo mundo sabe que pelo menos a primeira semana de trabalho é a primeira semana de adaptação, né? Você vai conhecer a empresa, vai conhecer seus novos colegas de trabalho, você vai conhecer o fluxo do trabalho, todo o sistema, os processos, para só depois você, sozinho, realmente, você começar a desenvolver. Esse é um exemplo. Ora, o espírito acabou de nascer, ou de reencarnar, é um novo corpo, uma nova família, nova casa, novo tempo, nova situação sociocultural. Ele precisa de um tempo para se adaptar a isso. É natural. Mas só que muitos pais não entendem isso e atropelam esse período importantíssimo da adaptação desse espírito agora ao novo ambiente, à nova encarnação. Perfeito. E, Marcos, esse carinho que se tem com o feto, está ali ainda o feto, está naquele embrião ali nascendo. Na pergunta 360, o espírito é bem taxativo e nos chama a atenção. Porque essa falta de amor, que não tem como negar que o processo de educação está antes mesmo do nascimento. Não podemos fugir disso. É o amor, é o sentimento. Alguém está chegando. E a mãe é a primeira a receber. Eu tive com a minha esposa, nós tivemos 3 filhos, já estão grandes, já estão aí formados, mas pergunta a ela, é o carinho, a atenção que tem que dar com a mulher naquele momento é ímpar. Não é fácil para a mulher, porque é como se estivesse arrancando quando está nascendo. Mas quando está ali o embrião, olha só, esse amor que se dedica já ali ao espírito que está vindo, essa dedicação não é à toa, não. São sentimentos, são, fluidicamente falando, nossos pensamentos, nós estamos ali acercando esse espírito que está nascendo. Olha a pergunta 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Está ratificando tudo que você colocou, Marcos. Está aqui a resposta dos espíritos. Em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis leviamente as coisas que deveis respeitar. Olha que bonito. E a gente, às vezes, trata com leviandade, realmente. Isso é um erro. Achar que só depois que nasce que você vai dedicar o amor. Não. Ou fazer todo o processo. É antes mesmo de todo o nascimento. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Olha que bacana, Marco. Só ratificando, Marco, que você colocou aí. Então, antes mesmo, Emmanuel aqui, ele é feliz, porque ele coloca, ele fala, nessa idade ainda não existe uma integração perfeita.
entre ele e a matéria orgânica. Está aqui, está claro. Ele está aqui, ele está corroborando. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetíveis de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. E ele vai mais além. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Gente, a coisa é mais séria do que a gente pensa. Então, nós vemos uma sociedade egoísta, uma sociedade ainda muito materialista, por conta dos núcleos de uma sociedade. Quais são esses núcleos? A família, que estão justamente perdendo-se ao longo da história, ao longo dos tempos, essa responsabilidade de estar ali. E não importa. Ele continua aqui, ó, passada a época da infância, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Vai se estreitando esses laços, vão se desenvolvendo mais e mais ainda essa maturidade. E atingida a maioridade, se a educação não souber efeito no lar, então só o processo, olha só o processo violento das provas rudes no mundo podem renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos, que começa onde? Antes mesmo de nascer. Teve a concepção, mas ainda se estreita essa responsabilidade. Nossa, pais, está aqui ele falando, Emmanuel. E aí, a vida é uma escola, Marcos. A vida é uma faculdade. Com certeza que é. Né? Para nós espíritas, quando falamos de infância, nós precisamos realmente ampliar, porque se nós formos estudar os compêndios pedagógicos, psicológicos, nós vamos ver que a infância é considerada do 0 até os 7, 8 anos de idade. Então, a chamada primeira infância. Mas nós espíritas, que reconhecemos a existência do espírito ou da alma que nós somos, nós sabemos que a ligação ela começou entre filho e pais, a ligação começou lá na concepção. Foi lá que começou. Portanto, tem que ampliar isso, né? Ampliar, porque não começa aos 0 anos, ou seja, no nascimento. Começou antes. Portanto, os 9 meses de gestação têm que ser considerados no período infantil. Mas o corpo ainda está em formação. O corpo, foi muito bem falado. Isso mesmo, é o corpo, não o espírito. O espírito está pleno, está com toda a ligação perispiritual, mental, afetiva, junto com os pais. E, portanto, os pais, e principalmente a mãe, né, porque ela é que conduz esse processo todo, os pais precisam já realizar as manifestações de amor, de afeto, de carinho, para com esse espírito. Que nós poderíamos até recuar mais, porque nós sabemos que aqueles que chegam como nossos filhos já têm ligações espirituais conosco, que já vêm de outras existências. Eu sempre costumo usar aquela figura de linguagem para dizer que ninguém cai de paraquedas aqui. E é verdade, nós não estamos caindo de paraquedas, aí você cai aqui e deixa eu ver onde foi que eu caí aqui, qual vai ser minha família. Não é nada disso que acontece. O planejamento já vem do mundo espiritual. Então, nós, quantas vezes acompanhamos os nossos pais reencarnarem
Continuamos no mundo espiritual, nos preparando, realizando ainda algumas tarefas e aprendizados, para que, quando chegar a hora deles se tornarem adultos, aí nós, então, podemos reencarnar através deles, porque eles é que vão nos dar o novo corpo, e vamos nos ligar novamente, vamos nos juntar novamente. Se bem que nós não estivemos separados, a não ser fisicamente falando, mas espiritualmente, não. Então, esse é um processo complexo que une mentes, afetos entre si e que vão se reencontrar aqui na Terra, no plano físico, material, para uns ajudarem os outros em quê? Em reparar o passado, mas também construir o hoje para um futuro melhor. E aí o Emmanuel, aqui no segundo parágrafo, ele colocou um C aqui depois da vírgula, que é importantíssimo. E ele vai repetir isso no último parágrafo também. Quando ele diz aqui, né? Que a educação precisa estabelecer um novo caminho, consolidação dos princípios de responsabilidade. Aí ele pôs uma vírgula. Se esse espírito encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. C. E aqui é que entra uma questão da máxima importância. Precisamos formar as novas gerações para serem pais, para saberem o que é constituir uma família. E isso não tem acontecido. Aliás, há décadas, há muito tempo que não se faz isso. E aí o que nós temos visto são jovens, casais jovens, que não têm a mínima ideia do que é ter uma criança, do que é enfrentar uma gravidez, aí o filho nascer e mudando toda a sua rotina de vida, e eles ainda com sonhos juvenis, porque são jovens, e é natural que tenham esses sonhos. E aí, então, não sabem o que é educar. O que é educar um filho? Será que educar um filho é só cuidar da saúde dele? A roupinha, o berço, e assim por diante, os brinquedos. Mas o Espiritismo nos chama a atenção para a questão da formação do caráter. Relembrando, né, Ronaldo, que eu já falei antes. O espírito, ao reencarnar, não perde as suas tendências de caráter. Essas continuam vivas com ele. Não perde as suas ideias inatas. Então, essa vírgula que o Emmanuel colocou aqui, nos chamando a atenção, né? Se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, há toda uma discussão que nós temos que fazer, à luz da doutrina espírita, sobre o que é família, o que é ter um filho, o que é de verdade educar um filho, aí ter esse olhar mais transcendente de futuro para a sociedade humana, porque os filhos não vão ficar conosco para sempre, eles vão ser educados para a vida. A importância, então, da espiritualização, da ligação com Deus e assim por diante. Então, é urgente fazer esse trabalho e os dirigentes dos centros espíritas precisam estar conscientes disso. Precisamos chamar esses jovens para conversar sobre família. O que é família? O papel da família na sociedade humana. O que é ser pai? O que é ser mãe? O que Deus espera de você enquanto pai, enquanto mãe? E que o nosso futuro depende da educação que estamos dando aos nossos filhos. Então, é um trabalho gigantesco a ser feito e que os centros espíritas têm que fazer, precisam fazer, para que essa influência, que é uma influência positiva, chegue também nas estruturas escolares, nas estruturas de ensino, que não estão preparadas para isso. É a grande verdade. Nós precisamos, primeiramente, formar as consciências, mudar as mentalidades, porque se não fizermos isso, não há como realmente nós chegarmos a esse patamar, a esse nível desejável da educação moral. Mas esse é o caminho que nós precisamos realizar.
E enquanto você retoma a palavra, Ronaldo, vou pedir licença, que eu vou sair aqui do vídeo, vou continuar falando, porque eu quero pegar um livro aqui na minha estante, que é de uma autora espírita, e um livro importantíssimo. Então, eu passo a palavra para você, Ronaldo. Tá bom. Ó. Rosane, muita paz e todos que estão aí. Que Jesus nos abençoe. Gratidão mais uma vez por estar aí conosco. Já voltei, Ronaldo. Oh, já foi tão rápido, não deu nem tempo. Você me permite mostrar o livro? Vamos lá. Com Olha, certeza. ela é uma grande educadora, profissional da educação, espírita, radicada lá em Goiânia, Goiás. Ela pertence aos quadros da Federação Espírita do Estado de Goiás. E eu estou falando aqui da Cíntia Vieira Soares, A Gênese do Bebê. Esse é um dos livros dela, mas este livro é muito importante. Ela lançou primeiramente o livro A Evangelização de Bebês, mas neste aqui, A Gênese do Bebê, ela vai fundo no que é o espírito e todo esse seu processo reencarnatório. E traz, na segunda parte, exemplos maravilhosos de como desenvolver a evangelização de bebês. E eu estava lendo aqui e encontrei, aqui entre os casos, a evangelização pré-natal, que o Centro Espírita já está realizando. Olha que coisa impressionante isso, porque é o que você tinha colocado, Ronaldo. O feto, sim, se você olhar só o feto, é um corpo em desenvolvimento. Mas ligado ao feto e comandando esse processo está o espírito. Então, recomendo a leitura atenta desta obra, A Gênese do Bebê, da Cíntia Vieira Soares, e é uma publicação lá da Federação Espírita do Estado de Goiás. Muito bom, Marcos. Olha, Emmanuel ratifica tudo isso. E ele coloca aqui na 110, olha aí a Maria Cidinha, muita paz. Qual a importância dos avós na educação espírita dos netos? Muita importância. Sem eles não teria neto, não teria nem os filhos ou os pais. Sem contar que, a partir deles, dos avós, dos bisavós, eu conheci, tive a oportunidade de conhecer, o aspecto cultural, da influência deles também, todo esse processo. É o que eu ia colocar agora. Foi oportuna a pergunta. Porque nós vemos, ao passar do tempo, e nós, no nosso programa, nós falamos aqui dos hippies. Nós temos um divisor de águas aí, entre a liberdade e a libertinagem. E, a partir daí, muitos acharam que liberdade era soltar, não ter regras e tal. Então, nós vivemos um marco aí, praticamente, para nós, na sociedade humana, a partir da década de final de 50, 60, por aí, com os hippies, né? Aquela famosa liberdade. E aí nós sabemos qual foi o fim disso. E ainda vivenciamos esses restos dessas coisas, de uma falsa liberdade chamada de libertinagem. O Marcos foi até muito feliz aí, muito pragmático em falar casais. Marcos, não chega nem a casais, não. O negócio é beijar muito, fazer sexo à vontade, me perdoe, mas é o que nós vemos, e vamos curtir a vida. Depois, ver como é que fica. As consequências, nós sabemos quais são. Então, isso é um fruto de quê? Do hoje? Não, não é fruto do hoje. Então, nossos avós, com certeza, não generalizando, porque aí é uma estatística, se você pesquisar na internet tem, muitos de nós, hoje eu sou avô também, Marcos, muitos de nós nos perdemos também nesse processo de educação dos nossos filhos, que vai passando de geração a geração. Eu já falei que meu pai é de 1918, ele foi obrigado, na época, a casar, era escolhido ainda a casar com tal pessoa.
O fim nós já sabemos qual foi. Então, eu tenho irmãos por parte de pai. Aí ele casou, teve a segunda, depois foi com a minha mãe. Então, eu tenho irmãos por parte de pai de várias esposas que ele teve. Ah, mas isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. São complexidades muito grandes da nossa sociedade. Vou repetir, aonde o respeito se perdeu muito e confundiram ter uma casa bonita, com um lar, que Emmanuel fala o tempo todo. Estão confundindo a liberdade com a libertinagem. Então, nós precisamos retomar isso. E aí é onde Emmanuel coloca na pergunta 110, perdão, na resposta da 110, quando pergunta a ele qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. E ele responde, a melhor escola ainda é o lar, não é a casa. O lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Sentimento aqui está no singular, mas é uma palavra plural. E do caráter. É toda essa formação. E ele continua, os estabelecimentos de ensino, propriamente no mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão. Sim, vai colaborar em muito, mas somente o lar pode edificar o homem, porque é o princípio. É lá que começa todo o nosso processo de educação. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, prestemos bem a palavra, na palavra que Emmanuel coloca. Essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então, o lar é primordial. A escola, as instituições de ensino, as universidades podem e muito colaborar com essa formação, porque é o segmento do lar, ou não? Claro que é. A sociedade ela é formada pelos núcleos familiares. E quando nós falamos em escola e falamos em uma instituição universitária, ela é formada de pessoas que saíram dos seus lares. E que formação humana, de caráter, de ética, de moral estamos dando aos nossos filhos, aos nossos netos? É aí que entra, né, Ronaldo? A campanha que se faz atualmente por uma educação humanizada. Porque o materialismo está graçando, tomando conta dos meios educacionais, das instituições de ensino de todos os níveis, e principalmente, onde nós mais vemos isso, nos institutos universitários. Mas isso também tem entrado aos lares, onde não se tem trabalhado a educação do sentimento, onde não se tem tocado o coração dessas crianças, desses espíritos reencarnados. Nós estamos preocupados demais em ter, quando precisamos ser. Então, o Emmanuel, nessa questão 110 do livro O Consolador, nos faz um grandioso alerta, porque o lar é a base. O lar é a base. Mas o que estamos fazendo no lar, na educação dos nossos filhos? Ou, a pergunta aqui da nossa Maria Cidinha, na educação dos nossos netos? Porque hoje em dia os avós são muito importantes na educação das crianças. A sistemática da sociedade humana leva os pais, muitas vezes, a terem que trabalhar profissionalmente fora do lar, ou mesmo que trabalhem no lar, no home office, na distância, mas é o trabalho profissional, que os impede, muitas vezes, de ficar acompanhando ali os filhos. Então, muitas vezes, os filhos, depois que saem da escola, ficam com os avós. E os avós, nesse caso, vão se tornar os grandes educadores dos seus netos.
e vão ter que cumprir o mesmo papel que compete aos pais. A missão é a mesma. Então, se eu, enquanto avô, fico com o meu neto, com a minha neta, por exemplo, na parte da tarde, eu sou o educador deles. Então, eu tenho que tomar cuidado com os meus exemplos, com as orientações que eu dou, porque eu estou no lugar dos pais durante aquelas horas, naquele período, durante a semana. Então, o processo de educação moral, o processo de educação do caráter, ficou comigo. Aí eu não sou o pai, não sou a mãe, mas eu sou o avô, sou a avó, e a criança está comigo. Então, nós precisamos fazer esse trabalho. Então, pais e avós precisam se conversar bastante, diálogo o tempo todo, para saber exatamente o que querem para essas crianças. Porque criança, que é um espírito reencarnado, não é um objeto qualquer, que pode ser jogado para lá e para cá, para lá e para cá. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Então, a criança, seu neto, acabou de chegar da escola, entrou e tal, né? Aí você diz assim, bom, direto para o banho. Vamos já tomar banho, tirar essa roupa, né, o uniforme da escola, tal. Aí ela olha para você assim, mas a mamãe disse que eu posso tomar banho só no final da tarde. Mas aqui em casa não tem conversa. Quem manda aqui sou eu, tá? Você não está com a sua mãe, com o seu pai. Chegou da escola, banhou imediatamente. E agora ficou um problema. Porque os pais são liberais nesse campo, e quando ela vai para a casa dos pais, os pais não se preocupam que ela tenha que tomar banho de imediato e tirar o uniforme da escola. Já os avós acham que isso não pode acontecer. Tem logo que tomar banho, tirar aquele uniforme e pronto, acabou. Então precisa ter diálogo. E aí, como é que fica? Né? Porque a criança vai ficar jogando isso, né, para lá e para cá, e ela vai se sentir como um objeto. Papai e mamãe falam uma coisa e fazem uma coisa. O vovô e a vovó falam outra coisa e fazem outra coisa. E vice-versa. Então, educadores precisam se conversar para saber exatamente o que querem e como vão fazer. E lembrando que trabalhar limites é muito importante. Porque você falou muito bem, Ronaldo. Mas quando não se trabalham limites, nós começamos a confundir a liberdade com a libertinagem, com a irresponsabilidade, né, com a falta da rotina e assim por diante. Agora, também não pode ir para o outro extremo, tá? Que é aquela rotina inflexível. Né? Opa! 1 da tarde, almoçou, está almoçado, não almoçou, não tem comida. Mas não é assim, aliás, não se faz isso com a alimentação da criança. Mas é que você fica com uma rotina tão inflexível, pontuando os horários que tem que fazer, como fazer, etc., que aí você está cerceando a liberdade. Então, tem que ter equilíbrio nisso. Agora, realmente, Ronaldo, o que nós temos assistido é muita libertinagem. E entre aqueles que serão pais. Você colocou muito bem, porque é isso que está acontecendo. É sexo e depois nós vamos ver o que acontece. Mas nós temos que prevenir, nós temos que nos antecipar a consequências. Nós não estamos aqui na Terra apenas e tão somente para nos movimentarmos no campo da sexualidade. E nesse campo existe a responsabilidade comportamental, que ninguém quer discutir. Mas, gente, nós precisamos conversar sobre isso. Porque nós somos seres inteligentes. Nós somos seres emocionais. Uma coisa anda junto com a outra. E temos que olhar para o nosso futuro. Temos, sim, que olhar as consequências. Aliás, esse é um trabalho educacional que você tem que fazer com as crianças. Antes de tomar qualquer tipo de decisão, qualquer coisa, você para com a criança e faz ela pensar. Pensa nas consequências. Se você fizer A, ou se você fizer B, ou se você fizer C. Depois que você pensa nas consequências, aí você pode tomar uma decisão do que vai ser melhor, ou seja, quais são as melhores consequências. Está na atitude A,
na atitude B ou na atitude C? Ou no comportamento A, B ou C? Aí, porque essa nova geração precisa aprender a olhar para frente. E não, depois que a tragédia acontece, ver como é que faz. Mas é o que está acontecendo hoje em dia, né? Nós não estamos sendo previdentes e estamos correndo atrás dos prejuízos. Então, o Emmanuel é muito claro. O lar é a primeira escola. É no lar que formamos as consciências. É no lar que educamos o caráter. E é do lar que os nossos filhos vão sair para a sociedade. Portanto, a sociedade terá os reflexos da educação que demos aos nossos filhos e aos nossos netos. E ele coloca que, como espíritas, nós temos que ter essa visão de cristianizar, na visão evangélica. Todas as religiões fazem isso. E vamos colocar aqui a religião no sentido realmente de religar-se a Deus. Não no meio social, numa sociedade fechada. Não numa seita, mas no corpo de doutrina de fato, que faz essa formação do caráter, de trazer ao homem, de religar-se ele a Deus, diretamente a Deus. Isso independe da sua religião. E mais que isso, Marcos, nós temos a mania de afrontar em termos de liberdade. Eu quero ser livre, então eu afronto. Libero o sexo, já tomo anticoncepcional desde cedo, que, afinal de contas, não quero que meu filho seja igual ao que meu pai fez, ou que meus avós fizeram. É um grande erro, porque já falamos aqui, se chegamos até aqui às nossas idades que estamos, algo de bom nossos pais fizeram por nós, nossos avós, quem nos criou. Não chegamos aqui a essa situação. Se temos alguns conflitos conosco, não vamos jogar nos nossos filhos, nos nossos netos. E é o que mais fazemos também. Em nome de uma falsa liberdade, nós nos perdemos em nós mesmos e com os nossos. E não é assim que se faz. Porque depois, a lágrima nos olhos vem forte. As agressões, as dissensões familiares, o distanciamento que vão existindo, as agressões, e mais ainda, as drogas, e mais ainda a bebida, os vícios de vários tipos, que estão ligados primeiramente na família. Porque se eu não tenho a segurança, o alicerce, a base familiar, ainda que tenha alguns contratempos, o que é natural, porque aqui nós estamos tratando de perfeição, mas buscar lá fora o que não tem dentro de casa, é o que diz Emmanuel. É rude, é violento, é triste. E não é fácil para nós, para ninguém. Por falta de excesso, não. Eu posso me exceder na educação, mas negligenciar alguns fatos, jamais a gente vai negligenciar. Então, não recrimino meus pais quando me davam o meu puxão de orelha, quando me deu a cinteirada. Tive meu filho mais velho, que o Marcos conheceu, não foi fácil, tive que ser um pouco duro. Ele hoje está com 33 anos, 34, ele fala, se não fosse essa educação, eu não sei como é que eu seria hoje. Já o do meio diferente, a filha. Então, nós vamos crescendo também com esse processo de educação. Crescendo. Infelizmente, a liberdade tanta entre jovens, sim, que logo é o vazio existencial. Perfeito, é isso mesmo, é que o Marcos acabou de falar, o que nós estamos colocando. É isso mesmo, Maria. A vida é constituída de somatórios, multiplicação e dividir tarefas. Se o jovem hoje não tem o alicerce na sua família, a sua base, o seu refúgio, a sua referência, ele se perde de fato. E isso Jesus, na cruz, fez esse sentido de família, quando ele fala para Maria e para João: mãe, eis teu filho. Filho, eis tua mãe. Mostrando esse sentido que nós não podemos nos perder. E que estamos nos perdendo. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de recomeçar, de revermos tudo isso em sentido familiar. A sociedade clama por isso. Nós estamos passando por um momento difícil agora, onde a sociedade,
as ações negativas são tantas de materialismo, uma descrença, uma libertinagem, que clama para que nós possamos retomar as nossas referências, o nosso caminho do sentido do lar e da família, com todos os problemas que tem. É isso aí, Ronaldo. Mas nós temos ainda muitas coisas para comentar, para conversar, mas estou vendo aqui no relógio que nós já estamos no final do nosso programa, esta edição, porque ainda tem algumas questões aqui do livro O Consolador, escrito por Emmanuel, através do Chico Xavier, a partir da questão número 109, que nós ainda vamos comentar. Mas deixemos claro, né, Ronaldo? O lar é a grande escola para o espírito reencarnado, e é no lar onde ele tem que ter esse encontro ou reencontro com o Evangelho e com Deus, e essa é a tarefa dos educadores, que são os pais e dos avós. Mas vamos, então, às nossas despedidas. Ronaldo. Muita paz. Ontem foi o Dia das Mães. Na verdade, o Dia das Mães são todos os dias, os 365 dias. Eu, como Marcos, não temos mais nossa mãe, mas com certeza o nosso coração, nossa saudade está com elas. Que Deus abençoe todas as mães e gratidão sempre por tudo que nos deixaram e estamos aqui na lida da reencarnação nossa, permitida porque elas permitiram que nós nascemos. Muita paz. Semana que vem, segunda parte do nosso estudo. Muita paz. Muito bem, estamos chegando ao final de Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Muita paz na sua vida, receba o nosso abraço, não deixemos de orar e ajudar os nossos companheiros e companheiras do Rio Grande do Sul. Um grande abraço e até semana que vem.